Eu tenho mais de 38 anos de casado. E se você me pergunta, Josué, qual é um dos segredos? A maneira como eu e a minha esposa administramos o dinheiro, o nosso recurso. Isso é muito importante entender. Porque um casal que não se entende financeiramente vai se descasando, não vai casando. Que a bênção do Eterno Pai esteja cobrindo a sua vida e de toda a sua família, hoje e sempre. Graça e paz, minha querida filha, graça e paz, meu querido filho, graça e paz, família dos implantadores da cultura do reino de Deus. Bom, eu quero que você coloque hoje aqui o nome de um casal que você quer que nós estejamos orando por eles, tá? Coloca o nome aqui de um casal que você quer que nós estejamos orando por eles. Por exemplo, eu vou colocar aqui o nome de um casal, não é? É o pastor Igo e a sua esposa Lília. Ó, o pastor Igo e a sua esposa Lília. Coloca o nome de um casal aqui que você quer que nós estejamos orando por eles, ok? O que eu vou falar hoje aqui é muito importante para você ir compreendendo o que significa casamento, matrimônio, tá? É muito importante. Casamento construindo para não cair. Ó, casamento construindo para não cair. Hebreus capítulo 13, verso de número 4. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Olha só, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Eu sempre tenho dito que o grande problema é que as pessoas estudam para tudo, não é? As pessoas estudam para ser médico, advogado, arquiteto, engenheiro. As pessoas estudam para tudo, só não estudam para casar. Quanto tempo você estudou para ser marido? Quanto tempo você estudou para ser esposa? Quanto tempo você estudou para ser casal? Aqui está o problema, né? Aqui está o problema. Então nós estamos estudando aqui agora, e é muito importante que você continue comigo, tá? São 21 dias para transformar, mudar, corrigir muita coisa, tá? 5 funções fundamentais do casamento. Quais são? As 5 funções fundamentais do casamento. Primeiro, unificação. Unificação no âmbito físico, emocional, moral, ideal e espiritual. Segunda função do casamento, procriação. Isso aqui é importante. Procriação tem a ver com união física, biológica, tem a ver com a perpetuação da raça humana. Disse Deus em Gênesis capítulo 1, crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Outro dia uma senhora perguntou para mim, ô Josué, é pecado não querer ter filhos? É pecado não querer ter filhos? É interessante que a Bíblia não diz que Deus faz o solitário habitar no casamento. A Bíblia diz, Deus faz o solitário habitar em família. E família é o homem, a mulher e sua prole, marido e mulher e seus filhos. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Olha só, filhos são herança do Senhor. Salmo 127. E no Salmo de número 127 ainda, diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Em uma aljava cabia 5 flechas, tá? Em uma aljava cabia 5 flechas. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Eu penso que quando um casal diz não à maternidade, à paternidade, não aos filhos, eles estão indo de encontro com a vontade de Deus. Eles estão indo
de encontro com o propósito do casamento. Porque o propósito principal do casamento é a procriação, é a perpetuação da raça humana. Deus sabe o que faz. Os filhos fazem parte de um equilíbrio na relação de casal e família. Eu me lembro que eu estava conversando com um pastor e ele tinha 100 anos de idade. Isso, 100 anos de idade, lúcido. Nós estávamos à mesa conversando e eu perguntei para ele: pastor, e a sua família? E a sua família, seus irmãos? Ele falou: não tem ninguém da minha família vivo, não tem ninguém. Sabe por quê? Eu era filho único, me casei e eu não tive filhos. Eu era filho único, me casei e não tive filhos. Ele disse: quando eu morrer, toda a minha família acabou. Acabou. É muito triste isso. É muito triste isso. Alguém morrer e não ficar ninguém como herdeiro do seu legado. Sabe, hoje eu olho assim para minha filha Letícia, para o meu filho Douglas, para o meu filho Pedro, e fico me perguntando: já pensou se eu não tivesse meus filhos? Seria um casal muito solitário. Eu fico olhando para os meus netos, coisa mais linda. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Não querer ter filhos, eu acredito que é ir de encontro com o propósito de Deus, a vocação natural do casamento. Então, esta é a segunda função do casamento, procriação. A terceira função do casamento é recreação. Isso aqui tem a ver com união emocional. Não se pode negar a volúpia sexual. A satisfação que o sexo fornece é o prazer obtido de reafirmação no pleito original do mútuo amor. Sem o prazer do sexo, sem a união física, o casamento se torna platônico, estéril e ilusório. Vou repetir, você precisa ouvir isso. Sem o prazer do sexo, sem a união física, o casamento se torna platônico, estéril e ilusório. Leia Provérbios capítulo 5, Eclesiastes 9:9, Cantares 4:1. A quarta função do casamento é prevenção. A quarta função do casamento é a prevenção, é união preventiva. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 7, verso 2 ao 5. Paulo está falando para uma igreja que está inserida em uma sociedade cuja cultura era uma cultura marcada pela imoralidade, pela perversão sexual. E aí Paulo diz assim, cada marido deve ter, por causa da imoralidade, cada marido deve ter a sua própria mulher e cada mulher o seu próprio marido. O marido não negue à mulher o que lhe é devido e a mulher não negue ao marido o que é devido. Aí ele diz no verso 5, não se abstenham da relação sexual, a não ser em comum acordo por um tempo, que tenha uma causa que justifique, não é? Para que Satanás não vos tente. Então, essa união, ela é preventiva. Então, prevenção é a quarta função do casamento. A quinta função do casamento é a glorificação, essa união espiritual. Exatamente. A quinta função do casamento é a glorificação, essa união espiritual. A família cristã, ela não existe para o seu próprio proveito, mas sim para trazer honra e glória a Deus. O casamento é um estado propício para glorificar a Deus no corpo. 1 Coríntios 6:20. Agora, vamos ver então quais são os 7 deveres mútuos do casamento. Os 7 deveres mútuos do casamento. O casamento é a convivência real de duas pessoas independentes e diferentes que se uniram com os mesmos propósitos e ideais. O sucesso do casamento depende da busca do consenso, da boa vontade, do diálogo constante, da tolerância. O desejo de convivência que impõe responsabilidades para os dois, marido e mulher. Então,
quais são os 7 deveres mútuos, 7 deveres do casal no casamento. Primeiro dever, fidelidade. Ser fiel nas múltiplas relações matrimoniais é considerar a própria base da sociedade. A fidelidade não pode se limitar apenas ao sexo, senão é ilusória e morta. Fiéis em tudo que se relaciona ao matrimônio. Eu sempre digo que a melhor definição para fidelidade é honrar o outro na ausência. A melhor definição para fidelidade é honrar o outro na ausência, tá? É reconhecer o valor do outro na ausência, é reconhecer a aliança e a importância desta na ausência. Agora, como eu disse, não é ser fiel só na área sexual, é preciso ser fiel em todas as áreas que envolvem o casamento. Na convivência social, no sexo, na educação dos filhos. É interessante que algumas mulheres reclamam que o marido acha que é obrigação apenas delas educar os filhos, cuidar dos filhos, orientar os filhos. Não! O pai e a mãe devem fazer o trabalho juntos para que a educação seja boa, para que a criação seja boa. Educação dos filhos. Fidelidade na religião, na profissão, nas finanças. Fidelidade nas finanças. Você sabia que uma das causas dos conflitos intermináveis e do divórcio em muitos lares está ligado às finanças? A maneira como o casal lida com o dinheiro tem valor de linguagem. Sabe, quando eu vou atender um casal, eu faço 3 perguntas. Primeiro, como vai a vida devocional de vocês? Como vai o tempo de vocês a sós com Deus? Como vai o tempo a sós com Deus de vocês? Vocês estão orando, lendo a Bíblia, sistematicamente, diariamente? Estão envolvidos com a vida da igreja? Tem culto doméstico na sua casa? Vocês estão orando pelos filhos e com os filhos? Como vai a vida espiritual de vocês? Segunda pergunta, como vai a vida sexual de vocês? O sexo também tem valor de linguagem. O sexo é o termômetro do casamento. Fala para mim, de 1 a 10, que nota você dá para sua vida sexual? E eu vou falar como está o seu casamento. E número 3, presta atenção, como vocês lidam com o dinheiro? Eu tenho mais de 38 anos de casado. E se você me pergunta, Josué, qual é um dos segredos? A maneira como eu e a minha esposa administramos o dinheiro, o nosso recurso. Isso é muito importante entender. Porque um casal que não se entende financeiramente vai se descasando, não vai casando. Então, se entender sobre o dinheiro é fundamental. Fidelidade nas finanças, fidelidade na tristeza e fidelidade na alegria. Então, esse é um dever do casal. Segundo dever do casal, afeição. Afeição. Primeiro, fidelidade. Segundo, afeição. O lar deve ser uma central terapêutica do amor. Não pode faltar na sua mesa o pão de trigo, o bolo de cenoura, o pão de queijo. Não pode faltar o pão nosso de cada dia. Mas também não pode faltar o pão do carinho, o pão do afeto, o pão do amor, o pão da bondade, da delicadeza. O amor pode crescer dentro de uma relação de casal e família ou definhar. Depende de nós. Vou repetir. O amor pode crescer ou pode definhar dentro da relação de casal e de família. Depende de nós. É preciso cultivar o amor com honestidade. O amor é como um jardim. Se não for adubado, regado, podado, cuidado, morre. Presta atenção. O amor é vivo. Se não for alimentado, ele morre. Em terceiro lugar, qual é o
terceiro dever mútuo no casamento? Cooperação. Cooperar significa operar junto. Cooperar significa operar junto. Cooperação é o terceiro pilar significativo para o bom funcionamento da relação de casal. O cônjuge sozinho não pode garantir o bom funcionamento do matrimônio. Marido sozinho não pode garantir o bom funcionamento do casamento. A esposa sozinha não pode garantir o bom funcionamento do casamento. Eu fico vendo alguns homens lutando sozinho. Aí não funciona. Eu fico vendo algumas mulheres lutando sozinhas. Não funciona. Deixa eu repetir aqui. Os casais precisam escutar isso várias vezes. O bom funcionamento do casamento depende do trabalho dos dois. Vou repetir. O bom funcionamento do casamento depende do trabalho dos dois. Quando só um faz, é um avião com uma única asa. Não funciona, não sobe. Entendeu? Quando só um faz, é como um avião só com uma asa. Não funciona. Nenhum outro relacionamento deve separar o casal, mas se unir. Isso tem a ver com igreja, amigos, família de origem e trabalho. Preste atenção. Qual é o quarto, não é? O quarto dever mútuo do casamento. Qual é o quarto dever mútuo do casamento? Tolerância. A convivência matrimonial é o meio ideal para aprender a flexibilidade e tolerância. Vou repetir. A convivência da vida conjugal é o meio ideal para aprender sobre flexibilidade e tolerância. O que é uma pessoa flexível? É uma pessoa aberta para mudar sempre que for necessário. Ela tem um coração ensinável, é um eterno aprendiz. Na medida que vai aprendendo e entendendo aquelas verdades libertadoras, ela vai mudando, ela é flexível, ela não é rígida. Toda estrutura rígida quebra. Então, é na convivência matrimonial, é na convivência conjugal que a gente vai aprendendo sobre flexibilidade e tolerância. É fundamental que o cônjuge aprenda a respeitar a opinião dos outros. São os pontos de vista divergentes entre os cônjuges que dão validade para resolver os desafios do dia a dia. As opiniões diferentes, quando respeitadas, não levam ao desastre, mas enriquece o lar que aprende a conviver com ela. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Você respeita a opinião do seu cônjuge? Vocês dois se respeitam? A flexibilidade entre vocês e tolerância. Vamos ver qual é o quinto pilar. O quinto dever mútuo do casamento. Submissão. Submissão mútua é um aspecto negligenciado da ética, na ética cristã. Submissão mútua. Muitos homens acham que só a esposa tem que ser submissa. Só a esposa tem que ser submissa. Não é verdade. Biblicamente falando, é só ler Efésios capítulo 5, verso 21. A submissão proposta pela Bíblia é tanto da mulher para com o marido e do marido para com a mulher. A submissão mútua é um aspecto muito negligenciado na relação de casal. À luz da palavra de Deus, os cônjuges devem subordinar-se um ao outro em amor. Eu devo sim submissão a minha esposa submissão a mim. E esse equilíbrio na relação de casal que faz com que o nosso casamento seja harmonioso, alegre, feliz. Submissão. Agora, preste atenção. Qual é o sexto dever mútuo do casamento? Diálogo franco e sincero.
O casamento vive do diálogo do casal. O matrimônio vive do diálogo dos cônjuges. O silêncio pode se tornar uma arma terrorista que destrói o lar. Eu vou repetir. Escreve aí, Ailton. O silêncio pode se tornar uma arma terrorista que destrói o lar. O silêncio pode ser uma forma de expressar a indiferença e isso mata. Você já ouviu falar que o contrário de amor não é ódio, mas indiferença? Não deixe bloquear os canais de comunicação. A vida do casamento passa por eles. Por último, o 7º dever mútuo do casamento: perdão. Humildade para admitir erros e prontidão para confessar pecados num diálogo aberto são os elementos especificamente cristãos que enriquecem o matrimônio e o tornam uma verdadeira escola de fé, arrependimento e perdão. O casamento é bom, depende de você. O casamento é maravilhoso, depende de você. Muitas pessoas dizem, o casamento é uma droga, o casamento não presta, o casamento é uma prisão. Não, o casamento é bom. Às vezes o marido ou a mulher que não está cooperando para viver bem no casamento. Agora, preste atenção, a gente só cura o casamento quando o marido é curado e quando a esposa é curada. E a razão do porquê Deus tem pressa em trabalhar no casal é porque Ele quer curar você para você se tornar um agente de cura, quer transformar você para você ser um agente de transformação, quer abençoar você para você ser um canal da bênção de Deus sobre a vida de outros. Olha, o casamento pode ser o melhor negócio, o melhor empreendimento, a melhor viagem, a melhor sociedade. Gente, o casamento é uma bênção. Eu quero que você, então, depois pegue todo esse material lá no Telegram, tá bom? Olha, aqui embaixo tem o link do Telegram, aqui ao lado também tem o QR Code do Telegram. Eu quero muito que você, então, pegue todo esse material lá no Telegram. Se for necessário, volta lá, assista tudo de novo. Faça com que estas lições entrem na sua mente, no seu coração e se torne comportamento. Com frequência você vai me ouvir dizer: conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Conhecimento que não se transforma em comportamento é inútil. Aquilo que você aprende, você tem que colocar em prática para que se torne comportamento. Nós vamos orar. Você já colocou o nome de um casal aqui para o qual você quer que nós estejamos orando? Pode ser do seu filho casado, da sua filha casada, do seu vizinho com a sua vizinha, pode ser de um irmão, do pastor da igreja, mas coloque o nome de um casal aqui para a gente orar, tá? Mas antes de orar, eu quero muito que você participe ou do SOS Casamento ou do Celebrando o Casamento. São 2 eventos. SOS Casamento para quem está muito mal no seu casamento e Celebrando o Casamento para quem quer fazer manutenção, renovar, celebrar o casamento. Está aí o contato. Se inscreva e vem estar conosco nesta imersão. Nós vamos orar. Sua casa precisa ser lugar de oração. Oração não pode faltar no seu relacionamento conjugal. A oração, ela pode muito em seus efeitos, diz a palavra. A oração da fé pode muito em seus efeitos. Nós vamos orar. Oremos. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa hora. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado por tua fidelidade para conosco. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui lendo a tua palavra e transmitindo estes conselhos fundamentais, básicos para a construção de um casamento à prova do tempo e das adversidades. Pai, nesse tempo em que nós estamos aqui, 21 dias, trabalhando esses assuntos, quantos casais precisam, ó Deus,
experimentar um avivamento, experimentar um toque transformador do Espírito Santo. Esse é o meu pedido. Transforma, Pai. Muda, restaura. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer e mais ninguém pode fazer na vida deles. Faz, Senhor. Toca no homem, na mulher, no casal. Toca nos filhos. Que esta família, representada por ela, por ele, seja uma família extraordinária, abençoada, cheia do Espírito Santo. Senhor, e que estes princípios, estes ensinamentos sejam colocados em prática, para que todos eles vivam o céu aqui na terra. Eu tenho dito com frequência que o Senhor quer colocar o céu dentro de nós e dentro da nossa casa. Esta é a tua vontade como nosso Pai eterno, e sabemos disso. Agora depende de nós, por isso venha o teu reino. Agora, Senhor, eu quero orar por todos os casais cujos nomes foram postos aqui. As necessidades são as mais diversas possíveis. Eu quero abençoar estes casais, abençoar a filha casada, o filho casado, abençoar o amigo cujo nome foi colocado aqui, o casal de pastores como o Igor e a Lília e tantos outros casais que foram postos aqui. Eu oro porque nós cremos que Tu és poderoso para fazer mais e além. Nós abençoamos a todos, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe seu casamento, Deus abençoe você, marido e esposa. Não perca a nossa próxima reflexão. Se você não assistiu às outras reflexões, eu quero muito que você volte lá e assista todas elas, para ir fazendo muito sentido, tá? Na próxima, eu quero falar sobre o perfil do marido ideal e também depois o perfil da esposa ideal. Não perca por nada e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até lá!